Olá, sou Arthur Henrique. Esse aqui é o relatório 6 do disciplina de prática de física dos dispositivos eletrônicos. E a experiência 6 ela consistiu no efeito piezoelétrico. Aqui uma breve agenda do nosso experimento, né? Objetivo, materiais, experimento, e referências e alguns materiais piezoelétricos que a gente também vai descrever. Nosso objetivo desse experimento foi a introdução ao efeito piezoelétrico com a demonstração da conversão de energia mecânica em energia elétrica, demonstração do efeito piezoelétrico inverso na conversão de energia elétrica em energia mecânica na forma de ondas sonoras. Tá? Os materiais utilizados para esse experimento foram 2 diodos, o N4007, uma protoboard, um gerador de funções constante no laboratório, capacitor de 10 microfarads, um disco piezoelétrico e um osciloscópio digital, tá? Também do laboratório. Bom, aqui a gente tem nosso disco piezoelétrico com seus diâmetros aparentes, tá? O efeito piezoelétrico é a capacidade de certos materiais, como cristais de quartzo e cerâmicos, de gerar uma carga elétrica quando submetido a uma tensão mecânica. Ele foi descoberto por Jacques e Pierre Curie em 1880. Esse efeito ocorre devido à deformação da estrutura cristalina, separando cargas elétricas internas e criando um campo elétrico. Então, aqui nessa imagem que a gente pode ver que, dependendo da tensão mecânica gerada nesse disco, né, ele gera uma certa polaridade aí nesse campo, sendo positivo, negativo ou negativo e positivo, tá? Esse é o efeito piezoelétrico. Né? É bastante utilizado aí para diversas aplicações, e uma delas a gente vai descrever ao longo do relatório, a gente vai passando por cima dessas aplicações. Bom, procedimento experimental, parte 1A. Basicamente, a gente quis observar e analisar, né, a forma de onda do pulso elétrico obtido no osciloscópio, ou seja, quando a gente cria uma tensão nesse disco piezoelétrico, o que ocorre, né, que a gente consegue ver de forma de onda? Aqui foi a montagem na protoboard, tá? O disco piezoelétrico, as pontas aqui do osciloscópio, e aqui a tela do osciloscópio, né? A gente foi fotografada. E aqui a gente pode ver, aqui em 0, e aqui é o momento ao qual eu crio a tração nesse disco. A gente pode perceber aqui que ele tem um pico lá embaixo e um pico lá em cima. Isso por conta que, na hora que eu aplico a tensão nele, eu jogo a tensão, eu gerei uma tensão, né, negativa. Quando ele volta com outra tração e gera uma tensão, um pico positivo lá em cima, e depois volta ao seu estado original e volta a ser 0. Então, essa aqui é a forma de onda típica de um material piezoelétrico sobre, no caso aí, a deformação, tá? A gente pode dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Tá lá, ó. Um pico lá embaixo, depois, rapidamente, a gente pode ver aqui que a escala do osciloscópio está em 250 milissegundos por gratículo aqui no caso, né? Então aqui dá bem menos do que... É muito, muito, muito rápido, foi muito intenso o pulso, tá? Bom, dando continuidade, o procedimento experimental parte 1B, utilizando o modo single do osciloscópio, aplica o único pulso de pressão com o seu dedo e obtém o registro da forma de pulso elétrico resultante em função do tempo e anote os valores de pico. Então, aqui, ó, a gente tem o valor de pico positivo, que foi 22,8 volts, e o valor de pico negativo, que foi 16,6 volts. Aqui a gente usou a função single, no caso, quando o osciloscópio ele identifica o pulso, né? A gente deixa ele gravando, na hora que ele identifica o pulso, ele dá um print na tela do osciloscópio. E aqui a gente, utilizando os cursores, a gente pode ver aqui que o cursor 2 está aqui em 0 volts, né? Tá ele aqui, ele está aqui em 0 volts, e o cursor 1 está aqui em cima, aqui, ó, tá bem aqui em cima, ele está medindo aí uma variação aí de 22,8 volts, foi o pico desse pulso positivo. E, por sua vez,
o pulso de pico negativo, o cursor 2 aqui ainda, continua em 0 volts, desloquei o cursor 1 até a crista negativa aqui, né? E a gente pode ver que a variação foi de 16,6 volts. Aí, por que a gente tem esses dois valores, né? Teve um pico de 22,8 lá em cima e um pico de 16,6 lá embaixo. Isso é devido, a gente pode ver que o momento da aplicação desse pulso foi no sentido positivo do piezoelétrico, diferentemente daqui da parte anterior. Aqui, no caso, o nosso pulso inicial, né, a nossa pressão inicial foi para o sentido negativo do peso elétrico. Então, a gente vê que foi mais intenso, e aqui até a gente pode perceber aqui também o tempo de relaxamento desse peso elétrico, né? Que é essa deformação aqui mais suave, ó. Esse aqui é o tempo de relaxamento que ele leva. E aqui ele é bem mais intenso, ele é bem mais abrupto, né, a transição. A mesma coisa ocorre aqui, ó. O pulso, a pressão que a gente fez foi no sentido positivo. Então, a gente tem aqui uma transição bem abrupta aqui para o pulso positivo, e por isso que a intensidade também é muito alta. E já para o pulso negativo, a gente tem esse tempo de relaxamento aqui, a gente pode perceber isso ao longo do tempo aqui, ó. Inclusive aqui ele leva aqui, né, no caso, 250 milissegundos para retornar ao estado de zero. Então ele vai lá em 16,6 menos 16,6 volts, e voltar até zero ele levou aí 250 milissegundos. Quanto para ele chegar lá em 22,8, ele levou, pode colocar aqui, uns 10 milissegundos, mais ou menos, para chegar lá. Tá? Bom, procedimento experimental parte 1C. Nesse experimento aqui, a gente quis utilizar o quê? A gente usa o disco piezoelétrico como um microfone. Então, use o disco piezoelétrico como microfone para captar as vibrações sonoras obtidas com um gerador de funções ligado a um alto-falante. Sugestão: use o app como o Close-Soft Function Generator no seu smartphone. Usando a função MAT FFT do osciloscópio digital, o canal 1 resiste o espectro do sinal obtido, identificando para qual frequência é obtida a máxima sensibilidade do disco piezoelétrico. Então, a gente baixou esse aplicativo aqui no celular e gerou diversas frequências, né? Uma onda senoidal gerou diversas frequências ali no alto-falante, obviamente. E o piezoelétrico continuava conectado ao canal 1 e o osciloscópio na função FFT, né? First Fourier Transform. E aqui a gente tem, a gente pode ver aqui a transformada de Fourier desse sinal. E para a frequência máxima que a gente obteve aqui, ó, o maior pico aqui de tensão, né? No caso aqui, que foi esse aqui, ó. A gente pode ver aqui no centro aqui. Esse valor aqui foi de 6,5 kHz. Então, nessa frequência aqui, a gente teve o maior nível de tensão, tá? Inclusive, quando a gente gerava aqui, por exemplo, a gente gerava aqui, colocasse umas frequências aqui mais baixas, aqui de 6,5 kHz, esse valor aqui, né, essa crista aqui, ela se deslocava para cá com uma intensidade menor. O mesmo ocorria para cá. Se a gente deslocasse essa frequência para cá, com uma frequência maior, a gente via essa crista deslocando para cá com a intensidade menor. E aí, quando a gente chegou nesse valor aqui de 6,5, a gente teve o ponto de máximo aqui. A gente pode ver na transformada aqui de Fourier. Tá? Então, no caso, isso aqui seria a fundamental, né, do nosso disco piezoelétrico. O resto aqui são as harmônicas. Na parte 2, a gente está interessado em estudar o efeito inverso do piezoelétrico. Então, nesse caso aqui agora, a gente baixou um outro aplicativo no celular. Esse aqui é o print da tela do celular. Ó. É um analisador de espectro que a gente baixa no celular, ao qual ele vai também fazer a transformada de Fourier do sinal que ele está recebendo e medir a intensidade do sinal com base ali na frequência. Né? Então, que a gente tem mais ou menos aqui 20 decibéis para uma frequência de 300 Hz e tal. E aqui a gente tem... Então, o que a gente fez? Né? Em vez de conectar agora o piezoelétrico ao osciloscópio, a gente conectou o piezoelétrico ao gerador de funções, ao canal 1 do gerador de funções. Esse cabo aqui, né? Então, aqui a gente está gerando aqui um senoidal de 20 volts pico a pico, com 300 Hz. E aí, captando no celular
Tá, o aplicativo está marcando aqui o pico, né? O ponto de máximo dele aqui, 300,52 Hz, bem coerente, né? Essa aqui é tudo ruído e harmônico. Para 10 kHz, a mesma coisa, monossenoidal, 20 volts pico a pico, né? Com 10 kHz, sei lá, marcando aqui, ó. 10 kHz, 20 kHz também, tá? 20 volts pico a pico. Esses foram os valores abaixo de 300 Hz, o celular, no caso, teoricamente, o piezoelétrico já não estava conseguindo corresponder adequadamente, tá? E 20 kHz também. Acima disso, o piezoelétrico já não estava... Assim, até uns 30 kHz já estava legal ainda, estava dando para ver. Mas chegou ali nos 40 kHz já não estava tão legal para ver. Só que tem muitas variáveis, né? Tem o microfone de celular, enfim, muitas variáveis. Mas esse foi o experimento, deu para a gente ver, bem interessante, que funciona, no caso, tanto nesse caso aqui, a gente está utilizando ele como, estaria utilizando ele como microfone, e aqui como alto-falante, né? Bom, a parte 3, a gente fez um gerador piezoelétrico. Esse aqui foi o circuito. Basicamente, que a gente tem um retificador de onda completa, né? São 2 diodozinhos aqui ligados em série. E o piezoelétrico aqui, conectado no meio deles. E um capacitor para armazenar essa carga. E aí a gente fez 10 pulsos consecutivos nele, tá? A gente pegava aqui o piezoelétrico nesse retificador completa, a gente fez 10 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, ó, conectado aqui, a gente tem um osciloscópio. Só vamos lá aqui para a gente poder ver, ó. Esse aqui foi o circuito, né? Piezoelétrico aqui, os 2 diodos aqui na ponte, no retificador de onda completo, ligados em série, o capacitorzinho de 10 microfarads e o osciloscópio ligado aqui em paralelo ao capacitor. A resistência do osciloscópio, né? Claro que ele vai aplicar uma resistência aqui, que é a resistência de entrada dele, de 1 mega ohm. Bom, deixa eu voltar aqui para a gente ver a tela do osciloscópio. O que acontece? Então, aqui, como a gente pode ver aqui, a gente tem 10 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui foi o registro ao longo dos tempos, que cada gratícula aqui é 1 segundo, então, a cada 1 segundo, basicamente, a gente dava um pulso no piezoelétrico e foi registrando. E como a gente pode ver aqui, a cada gratícula desse aqui, a cada bandwidth, a gente tem 500 milivolts, né? Então, aqui no caso, o primeiro pulso aqui veio aqui mais ou menos 250 milivolts, armazenado no capacitor. Depois, o segundo pulso, mais 250 milivolts, e por assim em diante. Aqui, a gente chegando aqui no ponto de máximo, que a gente pode ver que o VPP deu 1,78 volts. Então, esse aqui é o ponto de... o valor máximo que o capacitor armazenou, né? 1,78 volts. Isso porque os pulsos que a gente estava dando era fraco, né? Então, se a gente desse os pulsos mais rápidos, uma frequência maior e com um pouco mais de intensidade, como a gente viu, o pico que o piezoelétrico dá chegou em 22,8 volts. Então, a tensão que a gente poderia armazenar nesse circuito simples aqui é uma tensão bem alta, na verdade. A gente chegou aqui em 1,78 porque a gente deu os pulsos lentos para a gente conseguir registrar, né, nessa forma aqui de escadinha, né? E, bom, nessa parte 3 aqui, a gente estava interessado também em calcular a energia por pulso, tá? Então, para calcular a energia do capacitor, a equação é meio CV2, no caso que C é a capacitância, a tensão que passa entre os terminais do capacitor ao quadrado. Então, a energia do capacitor foi meio de 10 vezes 10 a menos 6, que é os 10 microfarads dele, vezes a tensão final, né? A tensão que ele armazenou, que foi 1,78 volts ao quadrado. Tá? Então, a gente chegou em 1,584 vezes 10 a menos 5 joules, a energia que ele armazenou. Fazendo isso, pegar a energia do capacitor e dividindo por 10, que foi o número de pulsos que a gente deu, né? O número de pulsos. Então, a gente chegou que cada pulso teve 1,584 vezes 10 a menos 6 joules. Tá? Então, 1,5 microjoules por pulso. Igual eu falei, se a gente tivesse dado os pulsos
apertado talvez com um pouco mais de força, mais rápido, a gente tinha mais energia por pulso, tá? Até também a forma da gente deformar, né, o peso elétrico influencia bastante. Aqui a gente fez uma relação dos materiais piezoelétricos usados em tweeters comerciais. Entre os principais, a gente tem o titanato de bário. Ele tem uma alta constante piezoelétrica e estabilidade. PZT, talvez o mais conhecido, que é o titânio ziconato de chumbo. Propriedades ajustáveis e amplamente utilizado. O PDF, fluoreto de polivinilidínio. Flexibilidade, boas propriedades piezoelétricas. Cristal de quartzo também, bastante comum e barato, né? Estabilidade e precisão de frequência, o NKN, o sódio, potássio, nióbio, alternativa livre de chumbo com boas propriedades piezoelétricas. Lembrando, né, que o chumbo ele é tóxico, né? E o ZON, que é o óxido de zinco, propriedades para frequências ultra altas. Bom, tweets piezoelétricos comercial, a gente encontra bastante no mercado. Obviamente que um Twitter, né, quando a gente fala em questão de som, fala de sonorização, a gente está interessado, quando a gente fala de Twitter, a gente está interessado em reproduzir as frequências altas, né, as frequências mais altas, acima de, a gente está falando de kilohertz aí, né? Então, entre os modelos de maior destaque estão os chamados home tweeters, que possuem um formato de corneta, e os modelos que eu separei foi o KSN 1056A, KSN 1141A e KSN 1001D, da marca Piezo Source. São alguns exemplos de on-tweets exponenciais. Aqui tem a imagem deles, tá? Porque tem essa corneta aqui para amplificar, né, a incidência sonora dele. Bom, e eu peguei esse modelozinho aqui, ó, o 1056A, para a gente pegar e especificar ele, né? Então, segundo a fabricante, o modelo do KSN 1056A é um alto-falante munido de um cristal piezoelétrico cerâmico com resposta de frequência entre 4 kHz e 27 kHz. A curva de resposta de frequência deste modelo, bem como sua diretividade, podem ser conferidas abaixo. Como eu falei, quando a gente fala de Twitter, né, a gente está interessado nas frequências bem altas e nada mais justificável do que usar um piezoelétrico para isso, né? Se bem que a gente tem vários modelos de tweeters hoje em dia já no mercado. A gente pega alto-falantes integrados, né? Eu já pego um alto-falante ali que já, muitas das vezes, já tem a amplificação de médios e agudos, no caso. Então, ele já tem um tweeter ali, só que é um tweeter a bobina ainda, né? Um tweeter piezoelétrico. Então, com uma alta fidelidade, precisa ser um piezoelétrico. Bom, a resposta em frequência desse modelo aqui, o KSN 1056A da marca Piezo Source, está aqui, né? Então, a gente vê aqui que ele tem a maior resposta dele, no caso, começa aqui mais ou menos em torno de 4 kHz, tá? Então, poder vir aqui de 4 kHz até seus 19 ou 15 kHz aqui, até os 20 kHz aqui, né? Tá uma faixa bem. A gente pode ver aqui que a variação de 4 kHz até os seus 20 kHz, né? A variação aqui foi de mais ou menos uns 5 dB. Então, uma perda bem pouca. E aqui também tá, né? As frequências entre 4 kHz e 27 kHz. É o ideal dele. Aqui tem um gráfico polar da diretividade dele para diversas frequências, 2 kHz, 4 kHz e 16 kHz, né? Como a gente pode ver, essa diretividade aqui que tem nesse gráfico polar, ela também ela é devida também ao uso da corneta, né? A corneta, ela ajuda, que é esse acoplamento aqui, tá o alto-falante piezoelétrico, né? Aqui na pontinha, e a corneta aqui, ela ajuda a aumentar essa diretividade do som. No caso, direcionar, né, esse som para onde a gente quer chegar. E além dos ordens tweets exponenciais que a gente registrou anteriormente, foi possível encontrar tweets cônicos, que é esse modelozinho aqui que não usa a corneta, como é o caso do modelo HT
22/8 da fabricante Monarcor. Alto-falantes de peso elétrico que não possuem cornetas puderam também ser encontrados no mercado. Esses modelos são os quais são chamados de tweeters de radiação direta. Pode-se citar o KSN 1020A da Peso Souza. Ele é um modelo. Né? E aqui a gente tem o tweet com o modelo HT22/8 da marca Mona, que ele não tem a corneta, e tweet de radiação direta do modelo KSN 1020A da marca Piezo Souza. Tá? Então, esses foram os modelos comerciais que a gente reuniu aqui. Aqui algumas referências a qual a gente utilizou, tá? Para fazer esse relatório. E é isso. Gostaria de agradecer a presença e por ter assistido. Isso aqui foi a experiência 6. Muito obrigado.